Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui para conversar conosco uma daquelas pessoas que a vida inteira foi dedicada ao direito. Já foi advogada, promotora, juíza e se aposentou como desembargadora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Hoje, exerce o cargo de presidente da ABMCJ, Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, aqui no Espírito Santo. É com muito prazer que eu recebo a doutora Elizabeth Lorde. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carla. É um prazer, uma alegria estar aqui conversando, batendo esse papo com você, uma pessoa realmente inteligente, obrigada, que sabe das coisas, é nossa associada na ABMCJ. Com muito orgulho. E eu também tenho muito orgulho de tê-la como nossa associada. Que bom, obrigada. Antes de eu saber como o direito chegou na sua vida, que a gente sempre questiona, antes do direito, a senhora já fez um concurso público? Sim, veja bem. A minha formação profissional inicial sempre foi de sala de aula, porque era uma época que as mulheres casavam cedo, faziam um curso normal. Sim. E se dedicavam à área estritamente ao ensino. Uhum. Isso não foi diferente comigo. Eu fui criada no interior e, quando eu voltei para conviver e estar presente em Vitória, na casa do meu pai, ele tinha se casado novamente, que ele tinha ficado viúvo, e eu me casei, tive um filho e fui fazer o curso normal. Fui fazer o curso normal, porque até então eu estava fazendo curso científico, estudei no interior e fiz o curso na área de ciências, né, científico. Uhum. Mas, com a interrupção do casamento e a maternidade, eu deixei esse lado do meu estudo e fui fazer o curso normal, que era uma dedicação, quase a maioria das mulheres se dedicavam a essa formação. Que depois ele virou magistério, é isso? Magistério, exatamente. O magistério. Curso normal, antigamente, passou a ser o magistério. Uhum. E eu fui, então, iniciei meu curso normal, fiz meu curso normal, consegui trabalhar como professora, iniciando na minha carreira de profissional na Prefeitura Municipal de Cariacica. Lecionei em várias escolas do município. E, logo em seguida, eu fui também trabalhar na mesma Prefeitura de Cariacica, no setor de educação. Tive essa alegria, satisfação de trabalhar com a secretária de Educação na época, era a doutora Maria da Penha Santos Farias, que veio a ser integrante também da ABMCJ e que era a secretária de Educação. Muito minha amiga. Trabalhei diretamente na Secretaria de Educação, aí já em outro setor, mais administrativo, mais ligado aos professores, dando instruções didáticas para os professores. Uhum. E por aí eu trabalhei muito tempo. Mas a política em Cariacica era meio complicada, difícil e muito disputada entre os candidatos, ora um, ora outro. E, numa época, eu teve aí essa interrupção que eu fui, vamos dizer, um castigo, né? Porque cheguei numa repartição militar, na terceira CSM, como uma funcionária relapsa, que não gostava de trabalhar, isso. Mas, com 2 meses que eu estava nessa repartição militar do Exército, trabalhando como um assistente qualquer lá, eu já estava comandando uma seção militar, que era só homens militares do Exército, ali no Parque Moscoso.
Então, dali, eu resolvi, depois, assim, eu quero mudar de profissão, vou mudar de profissão, não quero mais lecionar, não quero mais trabalhar na área de educação, eu vou fazer meu curso de Direito. Consegui até, inclusive, levar colegas comigo, inclusive a doutora Maria da Penha. Eu falava, mas 5 anos nós vamos fazer esse curso em 5 anos? Mas 5 anos vai passar da mesma forma. Vai passar ou você fazendo alguma coisa ou você não fazendo nada. Então, vamos fazer o curso. Ela foi para a Colatina, foi fazer o curso dela e eu comecei meu curso na UFES. Comecei o curso na UFES, muito cansativo, porque para quem trabalhava fora, em meio expediente, com filho, com casa para cuidar, fazer curso na UF, 7 horas da manhã, sair de lá para enfrentar um programa de trabalho à tarde, era dificultoso. Mas encaramos, fomos... Meu filho, nessa época, estudava no centro da cidade, lá no Agostiniano. Estudou no Agostiniano, eu levava pela manhã, ia para a UFES, apanhava na hora do almoço e depois, em seguida, eu ia trabalhar. Teve um período, então, que mudou a política em Cariacica, e aí eu tive uma chefe que me exigia bater o ponto ao meio-dia. Como que eu ia sair da universidade, 11 horas, 11 e pouco, tirar filho da escola, levar em casa, deixar em casa e para bater o ponto meio-dia? Não foi possível. Foi quando os 2 últimos anos de Direito eu terminei em Colatina. E foi tranquilo, porque os mesmos professores que lecionavam na universidade foram meus professores lá na Universidade de Colatina, lá na Faculdade de Colatina. Então, não teve prejuízo de conhecimento, nem de troca de conhecimento nenhum, porque os mesmos professores trabalhavam na UFES também. E trabalhavam em Colatina. Então, com isso, eu me formei em 79. 79, eu me formei, começando o curso na UFES e formando em Colatina. Mas foi muito bom, porque logo em seguida, no ano seguinte, eu estava com o escritório também montado. É mesmo? Já na área de Direito, no centro da cidade, lá no edifício Heitor Lugon, em frente ao tribunal, na época, né? Era ali na Cidade Alta. Então, trabalhei durante 5 anos, eu trabalhei como advogada. E como advogada, eu trabalhei muito na área civil, trabalhei muito na área de inventários, muito na área comercial. Quais os casos que mais lhe marcaram dessa época? Dessa época, não me recordo muito, porque eu fazia muito inventário, que era um trabalho mais administrativo, do cartório, né, cartorário. Fazia pouco algumas empresas, como oficinas, e eu trabalhava o normal, mais na área comercial mesmo. Né? E depois eu fiz o concurso do INSS, como advogada do INSS, mas, infelizmente, não consegui uma classificação para ser admitida como advogada. E sua opção por concurso aconteceu em razão de estabilidade mesmo ou algum outro... Não, por concurso é para a estabilidade, realmente para a estabilidade. E eu, então, fui fazer o concurso, me habilitei ao concurso do Ministério Público. E fui bem-sucedida. Isso já em 85. 85, eu fui, então, promotora 2 anos. E nessa questão de promotora, eu trabalhei muito nas comarcas do norte, como Boa Esperança, Pinheiros, Montanha. Então, são 5 horas de viagem daqui para lá. Nossa! Aí eu tinha um Fusca até bem usado, bem velho. E eu falei assim, gente, e se esse carro me deixar na mão, no meio da estrada, o que eu posso fazer? Aí eu resolvi fazer
um curso de mecânica de Fusca na Vitória Wagner. Sério? Sério. Eu fiz um curso 2 meses de Quantas mecânica. mulheres tinham nesse curso? Nenhuma. Só eu. Fazia o maior sucesso de macacão, fazendo curso de mecânica de Volkswagen, que eu falei assim, eu tinha medo de ficar sozinha, porque eu dirigia daqui para lá, 5 horas para ir, 5 horas para voltar. Não tinha hora, porque eu saía de lá na sexta-feira à tarde, chegava em Vitória sempre à noite. Sim. Imagina se um carro desse me deixasse na mão. Nossa. Então, aprendi a trocar pneu, fazia tudo, todos os mecanismos que precisava, pelo menos um chefe de oficina lá não ia me enganar na hora que ele ia dizer qual era o estrago que tinha acontecido. Então, eu fui fazer o curso de mecânica. Então, foi um período... Depois, eu saí do norte. Como promotor, eu trabalhei lá nesse Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, tive em Linhares também, São Mateus, passei por lá um período pequeno, curto, mas foi em São Mateus também. E depois eu fui para Santa Teresa. Então, Santa Teresa foi uma tranquilidade. Primeiro que já era uma cidade mais próxima da minha casa, né? Mais próxima de Vitória. Eu podia ir mais tranquila. Era um clima maravilhoso. E eu tive a oportunidade de ali me recuperar e estudar bastante para fazer o curso da magistratura. Foi quando eu fiz o concurso em 87 e fui aprovada. Foi um concurso difícil na época, nós entramos com muitos candidatos, mas foi muito difícil de fazer a apuração de contagem de pontos. Quantos pontos? Está aprovado, não está aprovado? Por quê? As regras estavam mudando, tinham mudado tudo para aquele concurso. E nós, no final, passamos em 4 candidatos apenas. 2 mulheres e 2 homens. Então, passou eu e a doutora Lúcia, que hoje foi uma grande amiga, mas hoje é falecida, e comecei na magistratura dessa maneira. E como juíza, atuei em várias comarcas. Hora para lá, hora para cá. Foi Iguaçuí, foi mais ali as comarcas do sul, né? Que eu Mas estive. antes de contar suas aventuras e desventuras na magistratura, conte-nos casos que tenham lhe marcado como promotora. Fazia muito júri, fazia muita... Não havia essa divisão, né, de criança, da infância. Como é que era? Era muito... Como promotora, eu atuei em vários casos. E em Santa Teresa, especificamente, foi interessante, marcante, porque lá nós eu cheguei a participar de vários júris. Um dos júris, em plenário, eu acabei pedindo a absolvição do rapaz. É mesmo? Pedi absolvição. Ele tinha agido realmente numa legítima defesa pura, e eu reconheci dessa maneira em plenário que eu acho que o promotor não é de acusação, o promotor é de justiça, já tem um título, né? Então, se é para fazer justiça, se a pessoa tem merecedor, ou ele realmente praticou aquele ato em legítima defesa, cristalina, por que não? O promotor não vai requerer e pedir a absolvição dele. Né? Com esse caso, eu até fui chamada na procuradoria, que eu tive que me explicar por que motivo. Eu falei assim, bom, se o senhor encontrar algum momento que esse cidadão ele é culpado, então o senhor pode verificar, o processo está aqui, entreguei na mão do procurador. Entre essas coisas também, isso acontece muito no júri. Aliás, não acontece muito no júri, porque é difícil o promotor chegar e ter, vamos dizer, não digo nem se é coragem ou não, desejo de reconhecer que há uma justiça ali naquele momento, né?
A outra situação foi numa questão de eleição, em plena, Santa Teresa em plena eleição, e alguém falou assim, aquele cidadão ali tem uma mania de jogar a urna para o lado de fora, pela janela, para não ser contada. E eu falei assim, é assim? Então eu cheguei perto dele e falei assim, olha, se você jogar alguma urna dessa pela janela, eu te prendo agora. E não fala nem porque eu te prendo. Ele falou Ele falou Não. Eu prendi ele. Prendeu mesmo? Prendi ele, porque ele vai jogar essa urna pela janela e eu não vou gostar disso. Olha, então são coisas que a gente vai enfrentando à medida que vai aparecendo, né? A senhora acha que a mulher ainda, até hoje, precisa trabalhar mais para ser respeitada? Ela tem que mostrar... Se impor mais. Se impor mais. Ela tem que ser uma mulher corajosa para estar ocupando os lugares de poder. Ela precisa ter conhecimento a mais do que as pessoas do sexo masculino. Porque ela tem que sempre mostrar que ela é merecedora daquele cargo. Ela tem que ter dignidade, ela tem que ter postura, ela tem que ter maneira de como ela vai se portar em sociedade, como ela vai... Enfim, nós temos esses mecanismos estruturais que existem contra a mulher. Sim. É que nós lutamos muito na nossa sociedade. Muitíssimo. E como magistrada, quais são as primeiras lembranças assim, das primeiras cidades, dos casos dessa receptividade no interior, inclusive? A primeira cidade que eu estive como magistrada foi em Santa Leopoldina. Eu fui para lá eu estava saindo do Ministério Público e assumindo o cargo de magistrado. E fui como adjunta de um juiz, que hoje também é um desembargador aposentado, como magistrada. Quando eu cheguei, comecei a querer mexer nos processos, trabalhar nos processos. Eu disse, espera lá, senta aí, que agora a primeira coisa que você vai ter que fazer é tirar essa capa de Ministério Público. Desmistifica essa capa de Ministério Público, você agora é magistrada, você tem que ser imparcial. Você tem que decidir de acordo com os limites da lei, mas dentro do seu convencimento, com imparcialidade. Então, essa frase me marcou muito, dita por um querido colega que eu respeito muito, que é o desembargador Carlos Simões, marido, inclusive, da nossa atual presidente, né? E a partir dali, eu chamava ele do meu guru, porque ele me deu essa direção. Espera lá, aqui não é um trabalho só. Eu tenho que me posicionar dentro desse cargo. E esse cargo exige de mim ser imparcial, dentro dos limites da lei, mas ter a imparcialidade. Isso me marcou porque eu passei a chamá-lo de meu guru. Meu amigo, meu guru, tenho um imenso carinho por ele, um imenso carinho. Foi o primeiro cargo, a primeira cidade que eu estive como magistrada foi em Santa Leopoldina. E ali eu já comecei fazendo júri, já aí presidindo um júri, não falando nem como promotora, mas já presidindo um júri. Então, e nessa mudança, havia aquele olhar crítico pelo que o outro estava fazendo, naquela posição que antes havia ocupado? Pois é, por esse motivo que aquela chamada que eu levei da imparcialidade, para mim foi muito importante aquela tarde que eu passei conversando com meu amigo, de tirar. Como que eu vou tirar essa carga de promotor? A minha visão do direito era de um tipo, né, como promotora, mas, por outro lado, a minha visão também era de promotor de justiça e não promotor para condenação.
e então vesti a capa do magistrado. Então, aquela fala com o meu amigo desembargador, Carlos Simões, foi assim muito marcante para mim naquele momento. Eu acho que foi a base todinha da minha carreira daí para frente como magistrada. Porque nós conversamos muito tempo, mas o que ficou na minha cabeça foi isso. Tira essa capa de Ministério Público. Você não é mais Ministério Público. Vista a capa da imparcialidade. Você agora tem 2 pesos e tal, e você tem que pesar cada um deles e decidir conforme a lei. Então, isso para mim foi muito importante no início da carreira. Eu devo muito, eu devo essa... Isso aí é uma... E aí nasceu uma amizade muito grande, que eu tenho um respeito imenso por ele, justamente porque me deu o caminho da magistratura, me deu o caminho da minha carreira. E quais casos assim já se emocionou em audiência, além da ordem de prisão aí em Santa Teresa, já deu ordem de prisão em audiência? Não. Tem situações. Eu passei em várias comarcas, uma delas lá em Alfredo Chaves, por exemplo. Alfredo Chaves foi uma cidade marcante para mim também. Por quê? Porque Alfredo Chaves é uma cidade que tem o que é rico lá é o leite e a banana, na plantação de banana e a cooperativa de leite, de laticínio. Então, existe o rico e existe o pobre. O pobre trabalhava para o rico, então não tinha problema na cidade. Eu não tinha problema assim de pedinte, de vagabundos na rua, nada disso. Então, era uma cidade tranquila. Mas teve uma época que ocorreu um acidente muito feio e que um rapaz atropelou um rapaz que praticamente danificou a perna do rapaz. Ele ficou muito tempo com parafusos, fez uma cirurgia muito imensa na perna toda. E lá pelas tantas, na hora do processo, na condenação, entre outras coisas, eu determinei. No interrogatório, eu perguntei, e aí, mas você estava numa velocidade enorme? Não, doutor, eu estava dirigindo a 20, 40, 20, 30, 40, por aí. Ah, é? Tá. Então, uma da condenação dele é isso. Agora você vai dirigir 3 vezes por semana, 2 horas dentro da cidade, a 40. Teve um dia que ele entrou no fórum correndo, subiu a escada, chegou no meu gabinete. Doutor, pelo amor de Deus, a senhora me manda para a cadeia, mas eu não consigo dirigir nessa cidade a 30, 40 de jeito nenhum. Aí eu, tá bom. Então você vai realmente cumprir a sua pena lá, porque você não tem condição de dirigir no quanto que você estava. Como é que você vai danificar a perna do rapaz desse jeito, se você está dirigindo a 30, 40? De jeito nenhum. Isso ficou famoso, porque muita gente... Você mandou ele andar... Mandei ele andar a 40, dentro da cidade, com um oficial de justiça do lado. Então, ele não podia se safar. Ficou até muito, muito interessante aquela sentença. Você mandou dentro da sentença? Mandei. Dentro da sentença, ele vai andar 30, 40 lá, com o seu Antônio do lado dele, policiado. Mas foi interessante. O pessoal via ele dirigir. E já se emocionou com algum caso? Já. Teve uma vez na vara de família, o que aconteceu? Era um casal, ela tinha tido um filho, um cidadão, ele trabalhava no porto. Era um cidadão alto, bem forte. Ela entrou com uma ação de investigação de paternidade contra ele e pedindo pensão alimentícia. Nisso, ela conversava, chegava no fórum para conversar comigo, ele também dizendo que não aceitava, enfim. No dia que eu fui fazer a audiência, entraram, ela tinha entrado primeiro, e nesse dia ela veio com a criança.
Quando ele entrou na porta, ele olhou para ela, olhou para o menino, virou e falou assim, doutor, ó, nada disso, pelo amor de Deus, pode parar com esse negócio aí, porque eu aceito. E realmente o menino era a cara dele. Não. Era a cara dele, parecidíssimo. Ele logo reconheceu. Acho que ele nunca tinha visto o filho. O menino já estava assim, com uns 3 para 4 anos, sabe? E ele, eu acho que nunca tinha visto o filho. E ele, quando olhou, só de olhar assim no outro lado assim, da mesa, ó, doutora, pode parar, porque já meu. Aceito, é meu mesmo. Então, pronto, eu assim, que bom que o senhor reconheceu e tal. Ali mesmo, então, eu já fiz o acordo de pensão alimentícia, já mandei fazer o registro da criança e foi tudo bem, mas foi ótima aquela passagem deles. Que legal, que bacana. E teve algum outro caso, assim, inusitado, que a doutora lembra? Bom, inusitado que eu lembro. Bom, foi em Itapemirim. A minha remoção para Itapemirim foi marcante. Foi porque sempre as remoções são por antiguidade. Uhum. Só que quando é por antiguidade, você espera que eu sou a mais antiga, então que seja unânime, né, a votação. Nesse dia, eu tive um desembargador que disse que não Elizabeth não pode ir para Colatina, para Itapemirim, não, porque lá nós precisamos de um homem. Ela é muito delicada e tal, mas então lá nós precisamos de um homem. E realmente era uma comarca complicada, porque tinha 5 anos que não tinha juiz lá. Uhum. Não tinha juiz, só tinha um que respondia pela área civil, nada de criminal, nada de família, nem de menores, nem coisa nenhuma. 5 anos ficou. E ele queria um homem lá. E eu falei, tá, tudo bem. Então, eu fui para lá, para Itapemirim. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer era acertar toda a comarca. E foi um período ótimo, porque, veja bem, era eu juíza na 2ª vara, a juíza da 1ª vara também era uma mulher, a promotora era uma mulher, a delegada era uma mulher. Então, a mulherada toda reinando. Domínio feminino. Domínio feminino. Aí eu juntei um dia com elas, eu disse, vamos então mostrar o que a mulherada pode fazer numa cidade dessa. E não deu outra coisa, doutora Carla. Por quê? Tudo que a gente fazia, uma blitz para isso, uma blitz para aquilo. A doutora Elizabeth fez isso, que era da área criminal, família, sucessões, tudo, né? E júri. Então, eu tinha que comandar. A minha colega era da área civil. Então, com ela era só civil, criminal e comercial. Uhum. Comigo o resto todo, né? E eu tinha que agir, né? Vamos fazer isso. Tinha uma informação, chegava para mim, que o pessoal está traficando cocaína em barriga de peixe. Até isso, tinha isso lá. Então, tudo que eu determinava que eu fazia, tinha respaldo da delegada, que também era forte, né, na época, e a imprensa anunciava. A imprensa de Cachoeira. Era rádio, era televisão e tal. Aí teve um dia, eu chegava no fórum cedo, 9 horas eu já estava no fórum. Aí chegava cedo, tinha uma pessoa sentada, advogado lá do Rio de Janeiro. Não, mas esse cartório aí, o senhor vai no cartório criminal? No cartório criminal, só abre meio-dia. Então, muito bem, abre meio-dia. Ele ficou sentado lá. Daí a pouco, mais tarde, ele cuidou lá, chegou meio-dia. Na hora que eu fui entrar para a sala de audiência, ele virou para mim e falou assim, é a senhora que é a doutora Elizabeth?
uma cara de decepção, porque eu tenho 1,57 m, era muito magra. Eu acho que ele fez uma ideia que doutora Elizabeth, que ele via comentar, que fazia de tudo naquela cidade, era uma mulherona alta, tipo sargentão. Eu acho que ele imaginou, no imaginário dele, ele imaginou que era uma pessoa assim... enorme, né? Enorme, de grande, de comando, de mandar, fazer e acontecer. Então, foi uma comarca muito pesada, mas, graças a Deus, uns 8 meses, 10 meses depois, eu tive o prazer de mostrar para esse desembargador que lá em Itapemirim não precisava de um homem, só precisava de mulher determinada lá para poder tomar conta dos espaços, né? Que lindo! Só precisava disso. A mulherada estava vigorando por lá e tomando conta dos espaços, tanto a delegada como a outra juíza, como na minha área de família. Uma vez eu cheguei na cidade, chegava cedo lá, saía de Vitória, aqui pelo litoral, e ia para lá. Cheguei lá, falei assim, que fila é aquela lá perto daquele cartório? Aí o rapaz virou e falou assim, isso aí é pessoal para pagar a pensão alimentícia. A senhora não determinou a prisão de 5 a semana passada. O pessoal está fazendo fila para pagar a pensão alimentícia. Ué, isso é bom então, ué. Claro. Isso é muito bom. Então, era aquela fila enorme. Menina, mas eu fiquei assim, abismada. Que fila é essa? O que está acontecendo aqui, bem na praça de Itapemirim? O que está acontecendo? O pessoal pagando pensão alimentícia. Só marcou. E depois assumiu aqui em Vitória? Como foi? Não, depois eu saí de lá e fui removida para Vitória. E já em Vitória, como substituta, né, que antigamente tinha primeira, segunda, terceira entrância, e a capital era especial. Então... tinha que ser de entrância especial, que eu, então, vim como substituta de entrância especial. Então, eu trabalhava, um dia eu trabalhava em Vila Velha, outro dia eu trabalhava numa vara criminal, outro dia numa vara civil. Então, aonde tivesse necessidade de um juiz, eu estava ali. Então, atirava para todo lado, né? Nossa. Então, tanto civil como criminal, como família, eu tinha que atuar nessa época. Então... passei bastante tempo como substituta de entrância especial, né? Depois é que eu fui como titular da vara de acidente de trabalho, que fiquei também muito tempo. Pude contar com ótimos assessores que foram sempre assim, meus colaboradores, porque a gente não faz nada sozinho, né? Claro, você tem que estar sempre apoiada nas pessoas de boa vontade, nos funcionários, nos serventuários dedicados. E eu encontrei, graças a Deus, em toda a minha caminhada, pessoas assim que sempre estiveram ao meu lado, junto comigo. Quais os casos que mais lhe marcaram em acidente de trabalho? No acidente de trabalho? Nessa foram acidentes muito sérios que ocorreram na ArcelorMittal. Era muito, muito difícil, porque eu tive que estudar, saber quais as funções. Por exemplo, escafador. Você sabe o que é que faz o escafador? Eu tive que saber o que é que fazia um escafador para poder avaliar se ele tinha condições de receber aquele benefício de acidente de trabalho ou não. Né? Então, o escafador é aquele cara que fica com aquele uniforme todo coberto, que fica ali o forno, aquela lingote de aço passando assim, queimado, vermelho, e ele tem que ir ajeitando as rebarbas dele ali, em pé. Isso. E esse cidadão, ele teve um problema de uma queimadura só numa respiração. A hora que ele inspirou, ele ficou todo queimado por dentro. Então, aquilo, uma coisa muito violenta. E todas as vezes que a gente marcava para verificar o que estava acontecendo em loco, eles camuflavam, né? Camuflavam, desmanchavam, não era muito bem assim.
as aparências todas mudavam. Vai me fazer de boba aqui? Não, de jeito nenhum. Não vem mais aqui, eu vou decidir pelos elementos que eu tiver dentro do processo. Mas foi muito complicado. Os acidentes que ocorriam também na Chocolate Garoto, da questão de ler, né? A ler, que existia muito, movimentos repetitivos, a pessoa adquiria impossibilidade de mexer até com a mão, com os braços e tal. Muito, muito difícil de encarar as consequências desses acidentes, a consequência dessa ler no organismo da pessoa. Desembargadora, é um desafio a magistratura em termos de conhecimento da sociedade, não é? Muito. Porque como a doutora falou, você vai aprender o que faz aquela pessoa. Fazer o que faz. Como vive aquela outra pessoa. Como vive aquela outra pessoa. Por isso que eu me apaixonei também pela BMCJ. Porque eu estava em Itapemirim, em 89, quando a doutora Rafaela Damasio, que era uma advogada que tinha aqui em Vitória, muito combativa, ela me convidou para fazer parte da BMCJ. E foi um final de semana que ela fez a solenidade aqui em Vitória e eu não tive condição de sair de Itapemirim. Estava com muita coisa, muito volume de trabalho, eu não pude sair. E tanto que eu ingressei na BMCJ em 90, 91 ou 92, por aí. Nunca quando eu estava lá, porque eu não tinha condição de vir. Bom, então, eu acho que a associação veio colaborar muito com isso, porque isso me ajudou muito a procurar coisas. Quando eu fui para a vara de família, eu passei a ler mais psicologia para conhecer as pessoas. Às vezes, a pessoa entrava na minha sala, eu já sabia até o que ela ia pedir, até o que ia falar a respeito. Doutora, é o processo tal, eu já sabia o que ela ia falar. Então, isso ajuda muito a gente. Eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de ler. Eu leio com frequência. Eu tenho 2, 3 livros na minha mesa de cabeceira, porque eu tenho o hábito de ler à noite, qualquer hora. Eu prefiro ler do que uma TV. A TV me chateia muito, eu não sou muito... Eu gosto da telona, tá? Telona de cinema eu gosto. Telona eu gosto. E frequento muito o Cine Jardins. Cine Jardins é meu... Eu gosto muito. Então, isso ajuda muito a gente nessa tarefa, principalmente se lida com a parte social, que é o direito de família. Foi isso que aconteceu comigo. O que me motivou a fazer muitos cursos na área, a ler muito psicologia, para conhecer, para saber como lidar. Um acordo, às vezes, na área de família é muito penoso para se chegar a um acordo. Há desavenças. Eu sempre fui muito boa de acordo, de conversa com as pessoas. Então, eu acho que me ajudou muito a fazer parte da associação, que me motivou muito a leitura, o conhecimento da situação, que é a gente se colocar na pessoa do outro. E às vezes... Assim, e entender mesmo o ser humano, né? Entender os sentimentos, a mente. Isso. Hoje fala muito de neurociência, todo mundo querendo estudar neurociência, mas são esses desafios da mente. O sentimento da emoção é muito importante quando a gente tem que decidir alguma coisa. Inclusive, diz que a gente decide pela emoção e depois busca, né, a razão para justificar a nossa emoção. Exatamente. Mas eu gosto de ler muito e isso me ajudou muito na minha função, principalmente nessa área social, que foi o direito de família. Que bacana. E aí a senhora começou como substituta no Tribunal de Justiça
né? Isso. Onde passou Vários gabinetes, eu passei por vários gabinetes dos desembargadores, até que em 2008 eu fui para um gabinete em razão do afastamento de um desembargador, e ali fiquei até 2015, quando eu fui efetivamente empossada como desembargadora titular, né? Aí eu trabalhei muito tempo na terceira Câmara, civil. Nos 3 últimos anos que eu estava por lá, que eu fui para uma Câmara criminal. Então, trabalhei em todos os setores do tribunal. Mas, junto com isso e tudo, nesse período todo de magistrada, eu também continuei a lecionar. Fui professora na FAESA. É mesmo? De noções de direito. Ai, que delícia. Porque a FAESA era um curso de administração, mas tinha noções de direito. Fui professora lá. Fui professora de direito comercial na FABAV, que era a faculdade que é a faculdade de Vitória. A FABAV, lá em Vila Batista. Faculdade Batista de Vitória, na Praia da Costa. E também fui professora de direito, de noções de direito da escola de polícia, que nem era escola de polícia, que hoje é academia de polícia, né, da Polícia Civil. Eu dei aula lá também de noções de direito. Eu acho uma das matérias mais gostosas. E eu não, quer dizer, eu mudei de profissão da área de educação para o direito, mas não me desvinculei totalmente, né? Porque eu cheguei a continuar a dar essas aulas nessas faculdades. Olha que bacana. E hoje com o desafio aí da ABMCJ, está à frente desafio da ABMCJ, sim, porque eu já fui presidente uma vez da ABMCJ, alguns anos atrás, num período que a ABMCJ, nós criamos, inclusive, o CNPJ, porque não existia. A nossa associação aqui no Espírito Santo, ela dependia do CNPJ, quer dizer, como empresa, ela dependia da Nacional. Eu falei assim, não, esse negócio está meio errado, não pode ser assim, não. Nós precisamos nós somos uma entidade sem fins lucrativos, mas é uma empresa que precisa de CNPJ. Criamos o CNPJ, com a ajuda de umas colegas que... A doutora Alzira, que era uma das nossas associadas, que é dona de cartório, facilitou e ela se interessou e criamos. E agora também, novamente, eu estou presidente da ABMCJ, com muita honra, muito empenho de sempre fazer o melhor para a nossa associação e nessa fase também de estimular as mais jovens ao estudo, porque o que acontece? Eu tenho lido muito trabalhos das nossas associadas que seguem a carreira acadêmica, né? Então, escrevem suas teses, suas dissertações, e vamos lendo sempre nessa área de melhorar a vida de meninas e das mulheres, né? Buscando políticas públicas, cada uma dentro da sua área. Então, nosso objetivo hoje é esclarecimento, levar informação para as pessoas, para a mulher, para as meninas, principalmente do interior, porque eu acho muito perverso essa situação que a mulher no interior, ela vive, ela sobrevive. Então, a gente vem buscando esses caminhos e empenhando que realmente a gente tenha uma entidade que seja respeitada. É o que eu quero levar a BMCJ sempre para um futuro melhor. Tenho certeza que terá muito sucesso. É isso. E conte comigo, sério. Olha, a mãe já está convocada para fazer. Vamos criar a nossa comissão da mulher lá em Linhares, São Mateus, aquela redondeza tudo, Colatina. Nós temos muita gente boa lá em Colatina que precisa fazer parte da BMCJ. Agora a gente entra aqui num bate-pronto, eu falo e a desembargadora me fala que vem à sua cabeça.
Justiça é? Respeito e dignidade. O que mais lhe irrita num processo? Ai, a falta de verdade dentro dele, das pessoas. Audiência presencial ou virtual? Presencial. Embora está muito em moda o virtual e eu acho que é por aí também, mas eu ainda prefiro o tete-a-tete, o olho no olho, que eu acho que é esse que fala a verdade. Processo físico ou eletrônico? Eu gosto do papel. Do papel. Mesmo que o eletrônico é muito difícil, eu acho que o papel ele é mais empolgante. Até um livro, você sabe, Sim. eu leio muito no Kindle. Eu gosto do Kindle, eu gosto muito, leio muito, principalmente à noite. Na minha cama, eu gosto do Kindle. Mas eu gosto do livro de papel, eu gosto do cheiro do papel, eu gosto de passar a folha do papel. Eu amo. E eu leio muito. Um livro não jurídico que lhe marcou? Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão é lindíssimo. Ele fala de amor, companheirismo. E ele virou livro, virou um filme. Virou um filme. Companheirismo e a sinceridade, a necessidade de um casal se unir em todos os momentos, que conta a história de uma paixão de pessoas jovens, a evolução disso. Ela era obrigada a casar com uma pessoa do mesmo grupo social dela, mas ela desistiu daquele casamento, foi para esse cidadão que eles eram apaixonados, conviveram, tiveram filhos e eles nunca se separaram. E quando ela teve o Alzheimer, ele se internou junto com ela no mesmo hospital para poder tomar conta dela. E o final do livro, do filme, é que eles morrem juntos, no mesmo dia, na mesma hora, abraçados. Então, gente, ali está a nobreza do amor, está ali. Porque se você tem um relacionamento, tem que ser um relacionamento verdadeiro, né? Como diz, não basta aquele negócio na alegria, na tristeza. Não, espera lá. Muitas vezes isso aí é papo, mas eu quero ver. Então, foi um livro bonito. Mas eu leio muito, e ultimamente estou lendo um outro, que é um ódio à vida, da Silvia Pellicot. Eu acho que é muito bom também. Mas já nessa linha do que a gente trata na BMCJ, né? Que é a questão da violência da mulher e tal. É uma história bem um pouco triste, mas é o que tem acontecido, né? Com feminicídio, essa incidência enorme de feminicídio na nossa sociedade, né? Um jurista. Um jurista? Oi, gente. Quem que eu vou falar de jurista? Tem vários, na área criminal, na área penal. O que mais lhe encanta ou mais lhe chamou a atenção? Nossa, um jurista. Sei lá, Clóvis Bevilacqua, vamos dizer. Um dos mais antigos, mas tem tantos outros jovens aqui. Muitos. Se não fosse magistrada, seria? Magistrada. Seria magistrada. Eu não me vejo de outra maneira, não. A avó dos meus netos. Perfeito, essa é a melhor, avó dos meus netos. Atualmente, a avó dos meus netos. Olha lá, o nomezinho de cada um deles. São 4 lindo. Netos. 4 netos, eu seria a avó dos meus netos. Maravilha.
Desembargadora, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer recebê-la. Que bate-papo gostoso. Acho que eu passaria aqui a tarde inteira. Mais do que a tarde aqui, mais do que conversando. A tarde. Então, para mim também foi uma alegria, uma satisfação. E fazer, vamos dizer, uma retrospectiva da vida da gente profissional, quer dizer, me trouxe uma alegria, uma satisfação interior, sabe, de que assim, Carla, como dever cumprido. Com toda certeza. Cumpri o meu papel e não faria diferente e faria, eu acho que tudo de novo. Tudo de novo. Parabéns. Teve situações assim muito polêmicas, sim, momentos que eu tive que estar com segurança do meu lado, que apesar de ter feito muitas amizades nessa área policial, me guardando, mas é uma situação que incomoda. Claro. Para todo lugar que você tem que ir e acompanhada. Então, por 2 vezes isso aconteceu, mas eu faria tudo de novo. Faria, e é uma satisfação relembrar isso tudo como uma satisfação de dever cumprido. Parabéns, parabéns. Mas uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Espero que tenha ficado bom. Ficou ótimo, tenho certeza. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente também quer saber. Até a próxima.